Diretamente do QG dos Gracholas, estamos com mais um episódio do Manutenção na Escuta Podcast. Lembrando, né, que essa transmissão está sendo monitorada pela Traction e conta também com a parceria da Kimatic Produtos Químicos. Durante a transmissão vai passar o QR Code das empresas parceiras aqui do Manutenção na Escuta na tela. Convido vocês a apontar o celular e conhecer as soluções das empresas que apoiam esse projeto. Hoje a gente está com um convidado aqui com uma baita bagagem, num minutinho que a gente conversou aqui em off. Paulo, seja muito bem-vindo aqui no Manutenção na Escuta. Ok, muito obrigado. Meu nome é Paulo, né? Eu trabalho aí na área de manutenção faz vários anos aí. Minha formação técnica aí, eu me formei em técnico em eletrônica. Eu acho que não vou saber precisar as datas atrás, mas uns 30 anos atrás. Uns 30 anos. Em qual me formei numa instituição chamada, eu sou de interior de São Paulo, uma cidade chamada de Bauru, né? Me formei em uma instituição chamada Liceu Noroeste. Ela tinha um slogan muito famoso, que é assim: Liceu Noroeste, entra burro e sai cafajeste, né? Esse era o slogan que os alunos davam para a instituição. Mas foi uma instituição que me deu uma formação aí, a primeira formação técnica minha em eletrônica. Aí dali pra frente a gente não para mais, né? Dali pra frente a gente começou nessa área. Depois, um pouco mais pra frente, eu fiz uma faculdade de gestão de sistema de informação na área de programação. E que ano que era? Cara, mais ou menos. 99, 2000, não menos. Mas é programação de software, sim? Isso, programação de software. De software. Gestão, sistema de informação, né? Uhum. Aí depois fiz engenharia elétrica. Né, agora eu tô tentando fazer uma pós, mas chega de estudar também. A última foi engenharia elétrica. Engenharia elétrica, isso. Então, minha formação técnica é em técnica eletrônica. Não vou te mentir a data, mas acho que foi em 84, alguma coisa assim, entendeu? E depois fiz essa faculdade na área de programação e depois engenharia elétrica. Sem falar um pouquinho dos inícios de carreira, né? Logo quando eu me formei em técnica em eletrônica, meu primeiro emprego foi numa eletrônica. Eu no interior lá de São Paulo, eu me lembro até hoje, era na assistência autorizada da CCE, né? Então, assim, fui aprender a consertar rádio, TV. Na época era TV, não tinha essas TVs assim, né? Meu professor de eletrônica falava que ele gostava de eletrônica antiga porque os componentes eram tudo grandão, né? Era uma delícia de fazer a solda, conseguir enxergar bem. Assim. Aí depois, é uma experiência grande que você tem na área de manutenção, porque justamente isso, você fazia manutenção a nível de placa mesmo. Então você tinha que aprender, medir um transistor, medir um FET, medir um capacitor, medir uma resistência, né? Hoje em dia, essas placas mais modernas aí com componentes em SMD aí, você não consegue. Tudo descartável, né? Tudo descartável. Aí dali pra frente eu fui fazer estágio quando eu tava finalizando o curso de eletrônica, né? Assim, um pouquinho antes, quando eu comecei a estudar, meu primeiro emprego era numa empresa chamada Arthur Lungre de Tecidos S.A., que era vulgo Casas Pernambucana. Eu tinha um cargo bem chique, que era auxiliar de expedição, que era o vulgo pacoteiro. Pai tudo, né? O pacoteiro, né? Então não trabalhava com nada dessa área, só tinha curiosidade, entrei na escola, comecei a estudar. E aí, quando eu me formei, saí e fui para a área para trabalhar. Trabalhei nessa eletrônica. Aí, na época, não era privatizada, era uma empresa que aqui seria a Copel, lá era CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. Uhum. Prestei uma prova e fui fazer meu estágio na área de eletrônica nessa empresa. Que é uma empresa bem boa, só que assim, era só um período de estágio, né? Porque o concurso é só para contratar os estagiários e tal. Fiz o estágio ali, que era o estágio obrigatório. Me formei e aí fui trabalhar na área de telecomunicações. Fui trabalhar numa empresa... Foi porque surgiu a oportunidade ou por curiosidade? Logo que terminou esse estágio, eu já recebi essa proposta. Era uma empresa na época, a gente chamava de PABX. Hoje em dia já modernizou muito, mas a gente instalava centrais telefônicas, fazia cabeamento, tinha umas programações antigamente... Muito mais antigo, talvez o pessoal que é mais antigo vai lembrar dos KS, né? Que chamava KS, não sei se você vai lembrar, mas era um telefone que tinha um monte de teclas que acendiam umas luzinhas, bem antigo. Aí nessa época estava se trocando tudo. A nossa tecnologia em telecomunicações era muito ruim, né? Então depois do governo Collor, mais ou menos, começou a chegar centrais novas. Na época, quem mais antigo vai lembrar, o telefone era muito caro.
para você conseguir um telefone, uma linha, né? Hoje nem tem mais isso, eu acho que você chega lá e já pega, né? Você se assusta quando algum consultório tem um telefone fixo, né, cara? Então, nessa época, telefone era muito caro, né? Ninguém... Era até... Tipo, a gente fazia consórcio para comprar telefone, né? Era luxo, negócio, né? Era um negócio inimaginável. Porque as nossas centrais telefônicas eram todas à base de relé, assim, centrais enormes, né? Então, assim, muito caro e poucas expansões, né? Aí começou a vir a modernização, vinha as centrais eletrônicas e tava um boom nessa área de telecomunicações. E isso não tinha nem celular na época, tá? Não, celular era outra coisa rara. Eu cheguei, que eu lembro, assim, eu tinha o quê? Uns 12 anos, que foi quando eu consegui o primeiro computadorzinho, que aí era a telefônica, era aquela... Ai... Speed, era o Speed na época, né? Então, que é o que... então, aí tipo... Aí já tá muito avançado na já época. tá bem avançado. Aí começamos, né? Nessa época, e daí pra frente não parei mais de trabalhar nessa área de manutenção. As coisas foram caminhando, uma evolução natural, você entra, você vai aprendendo, vai ganhando experiência, né? E vai continuando. Aí dali pra frente eu comecei eu trabalhei nessa empresa mais ou menos durante uns 5, 6 anos nessa área, né? E aí depois eu fui para a indústria. Fui para uma indústria lá no interior de São Paulo, também na região de Agudos, né? Que é do lado de Bauru ali. A cerveja mais procurada de Agudos. A Brahma, né? Ali, é do lado da Brahma. A Brahma fica ali. Ali tem um parque, tem essas duas empresas muito fortes, que é a Brahma e essa outra empresa que eu fui trabalhar, que é a Duratex. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é do grupo Itaúsa, uma empresa, um grupo muito forte. E a gente startou ali a primeira fábrica de MDF do Brasil. Então, o MDF, para quem não sabe, é aquela chapa que comprensado, né? A gente chama então, bastante. o pessoal que veio substituir o comprensado, né? O MDF, ele é feito com um processo diferente. E a gente startou, é uma fábrica inteirinha alemã, que veio uns equipamentos extremamente modernos para a época, e até hoje ela é moderna, assim, era operacional dela era muito baixo, você tinha ali, no máximo ali uns 7, 8 operadores operando uma linha de produção enorme, né? É um processo bem legal, que ele é feito assim, você pega lá a madeira e você desfibra ela, então... foi o primeiro contato que eu tive com a indústria, porque eu saí de uma área de telecomunicações e fui para uma área da indústria. Eu trabalhei ali 6 anos, então eu participei da montagem dessa fábrica e do startup. Foi a primeira vez que eu vi motores enormes. Eu vi motores ali, a gente tinha 2 motores ali que era ligado em 13.800 volts. Em alta. Em alta ou média, né? Eles chamam de média, né? Então, mas o motor ali. Então, assim, a gente tinha motores ali que não paravam. Porque o processo ali, você pega a madeira, você corta ela em cavacos, e aí você coloca imagina uma panela de pressão gigante, você joga esse cavaco lá, cozinha ele, e a gente tinha uma máquina chamada desfibrador, que rodava com esse motor de 13.800, a gente tinha 2 discos enormes, né? Nesse motor, eles rodavam muito próximo um do outro, esse cavaco caía ali e essa alta rotação desfibrava a madeira. Deixava bem fininha. A madeira fica igual um fio de cabelo. Assim, ela desfibra, ela vira uma fibra de madeira mesmo. E aí entra numa outra máquina, num secador, coloca a cola e entra numa prensa. Uma prensa que é contínua. Uma prensa contínua que parece... Imagine 2 rolamentos ali rodando um ao contrário do outro. A gente chamava de colchão. A pressão no meio. Chama de colchão e forma uma pressão e saía. Então ali foi o primeiro. Foi uma experiência bem legal. O pessoal que veio montar toda da Alemanha, da Simpelkamp, montaram a fábrica e startou a fábrica. Assim, a única coisa que essa fábrica ela tinha ali umas 5, 6 linhas de aglomerado. Depois que startou, aí a fábrica começou a rodar, porque no início ela tem várias paradas. Vários perrengues, né? Aí foi a demissão, né? Porque aí as outras linhas eram uma grande quantidade de funcionários e essa linha rodava com um nível de operador, assim, pouquíssimos operadores. Então saía depois de uns 6 meses que a fábrica estava rodando, teve uma demissão em massa e fecharam as outras linhas de aglomerado. Antigas, né? E ficou só com a nova. E essa fábrica, essa empresa é muito boa de se trabalhar. Aí de lá para frente só ampliaram, né? Montaram mais uma linha.
Depois montaram uma outra linha que eles chamam de flooring, que é um carpete de madeira, né? Que é o que eles chamam de carpete de madeira. Nesse caso era... Não é o taco. Não, é um que vai encaixado. Ele é feito de MDF, eles falam, eles chamam de HDF, né? Que é hard lá, porque ele é mais... a densidade dele é maior. E depois eles colocam por cima uma manta vinílica, que é um plástico muito fino, metálico, que você pode arrastar móveis em cima que não risca, não coisa. Então, e é um piso que começou a fazer sucesso, principalmente nas regiões mais frias, porque ele mantém um pouco mais a temperatura, né? Não é tão frio igual um piso, né, no caso. Ali foi minha primeira experiência na indústria. Eu estava bem nessa área, tipo, já tinha 5 anos, eu trabalhei 6 anos nessa indústria, né? E aí, num belo dia, estava lá em Bauru, no mercado, encontrei um colega meu que estudou comigo e falou assim, Paulo, e daí, tudo bem? Conversando no mercado lá, tal. Conversa de fila, né? Tá frio? Aí conversamos lá, ele falou assim, perguntou onde eu tava, né? Aquelas conversas que a gente encontra de, o que você tá fazendo? Porque se formamos junto, né? Batalhamos junto, vimos Lady Holmes, Kirchhoff, todas essas contaiadas, fizemos cola junto e tudo, e depois se encontramos no mercado. Ele falou assim, tô lá na Globo, né? Que era, no caso lá, a Rede Globo do interior ali, né, que era Bauru, né? Aí eu falei que tava na Duratex e tal. Ele falou assim, tá precisando de um técnico lá, não tá afim? Eu falei assim, o rapaz chama Márcio, né? Ele, inclusive, trabalha lá até hoje. Quando eu vou para visitar meus pais moram lá em Bauru, eu sempre vou lá na emissora lá e ele tá lá até hoje. Ele virou supervisor lá e super gente boa, né? Falei, tô bem lá, Márcio, né? Já tinha experiência, tava naquela zona de conforto. Eu falei, mas vai lá é legal, vai lá conhecer. Aí fui lá conhecer e tal. Aí vi o pessoal lá, é outro ritmo, né? Era diferente, porque... Quem tá na indústria e vai depois pra um ramo mais tranquilo, assim, sente bastante a diferença. A indústria praticamente você entrou ali e você fica enclausurado, né? Fala que você vende a alma, né, a empresa. Entendeu? Então, tipo... e lá não, lá era um clima mais assim... Não que o serviço seja menos serviço, mas é mais confortável. Você sai, você entra, você vê o ar, então você coisa. Aí fui lá conhecer. Em campo, né, na verdade, que daí dá pra dar uma esparecida, né? Isso, Aí me apresentei lá pro gerente, ele me apresentou pro gerente lá, eu chamava Eduardo, não sei se ainda é vivo hoje, porque ele já tinha uma certa idade. Ele falou, manda um currículo aí. Mandei o currículo e ele me chamou. Chamou para trabalhar. Lá na Globo, nessa emissora, né, que chamava TV Modelo na época, que é tipo a RPC aqui, né? Era local, né? Local, né? Então ela atendia ali, a gente distribuía o sinal para 360 municípios, mais ou menos, né? Aí ali me chamou, eu fui fazendo teste, fazendo coisa, aí chegou a hora da decisão, né? Um dia ele me ligou, falou, fui aprovado, temos interesse em você e tal, e aí chega naquele momento que você fala, e agora? Ou esperado, né? E aquele momento que você vai falar, e agora? Troca o certo pelo não incerto? Porque você está numa empresa que você fez a montagem desde o começo, fez o startup. Já tem uma credibilidade ali com a gestão, né? Com o superior. Já tem a credibilidade. Você acaba adquirindo a confiança das pessoas que estão ali pelo seu trabalho, né? Conhece todas as máquinas, porque já sofreu os perrengues de startup da máquina. Na época era novidade, mas vai com o passar do tempo... É acumulativo, né, o conhecimento. Vai se passando, você vai acumulando, né? E agora, sai ou não sai da zona de conforto, né? Aí resolvi sair, né? Fui para trabalhar com esse meu amigo, lá tinha uma equipe aí de uns 10, 12 técnicos na época, e comecei uma nova profissão. Tipo, uma nova profissão não, mas uma nova área da nossa profissão, que era uma área que a gente não conhecia, que eu não conhecia tanto, né? Que é a área relacionada à radiofrequência, que é um bicho de 7 cabeças, né? Assim, o que eu falo hoje em dia, né? Para quando você não conseguir resolver um problema, você fala assim, é problema de radiofrequência, que ninguém consegue te provar que não seja. Você não consegue ver. É interferência de coisas que você não consegue ver e ninguém vai conseguir te provar que não é, né? O problema elétrico em geral é isso, né? Só por ser um problema elétrico já é complicado, mas elétrico pelo menos você sente um choque, né? Isso aí você não sente nada, né, cara?
Aí comecei nessa área aí, né, de televisão. Aí o começo também é bem difícil, porque é uma área que você não conhece. Só que eu tive um apoio, tinha 3 colegas meus que se formaram junto comigo na época, que trabalhavam lá, que é o Márcio, o Kennedy e o Armando. Então os 3 trabalhavam lá, e aí acaba tendo o apoio deles, como você conhece, eram amigos de escola, né? E Você cresceram ali, né? então, já tínhamos sofrido junto, naquela época de adolescente ali, saía junto, fazia a maioria, quase tudo junto, nem tudo, né? Nem tudo, mas... E aí, recebia bastante apoio deles, e aí você começa a entrar no ritmo. É uma área nova, várias descobertas, né? E aí você comecei a gostar disso daí, né? Então aí depois... Tanto é que depois dessa área, eu saí um pouco da eletrônica e fui para a área de programação. Fiz uma faculdade de sistema de informação. Tá, só que ficou a dúvida de como que funciona lá a questão. Você falou que você prestava manutenção nas antenas. Ou não era só nas antenas? Não é só nas antenas. A manutenção da emissora, ela é dividida em 2 partes. A gente chamava lá na época de rota e estúdio, né? Rota e estúdio. Então a gente tinha uma equipe técnica que cuidava da parte de estúdio, onde eles cuidavam câmeras, né? Câmera, dá muito problema em câmera. As câmeras na época não eram câmeras digitais, né? Que gravavam em HD, gravavam em fitas, né? Então a grande maioria dos problemas são problemas mecânicos, assim. Da captura da imagem. Entendeu? Tipo um gravador, né? Então ali você imagina uma câmera, vai no carro, vai na mala, trepidação. Tudo isso, né? Então tem vários problemas relacionados à mecânica de câmera na gravação. Estúdio, então cuidava de toda a parte de estúdio. O que é a parte de estúdio? É mesa de áudio, sistema de geração de imagens, toda essa parte eles que cuidavam. É bem complexo, é assim, ó, como uma emissora a grosso modo, né? Como funciona? Então, captura essa imagem, chega o comercial, a Globo. A Globo, a gente recebia, vamos começar desde o sinal de recepção. Então, a gente tinha 2 antenas parabólicas lá, a gente recebia 2 sinais, um de São Paulo, outro do Rio de Janeiro, né? Então, recebia esses as 2 sedes, as 2 maiores, no caso. As 2 maiores. São Paulo e Rio de Janeiro gerava por satélite, gera esse sinal por satélite, e as emissoras, que eles chamam de geradora, né? O que é uma geradora? É onde dali sai o sinal para as outras cidades. No caso nosso aqui de Pato Branco, falando em Pato Branco, cada cidade tem sua geradora. A nossa geradora fica em Foz do Iguaçu, né? Então de lá, esse sinal que a gente recebe aqui, sai lá da geradora de Foz do Iguaçu. Então a gente recebia esses 2 sinais aí de Rio de Janeiro e São Paulo. Aí tem uma mesa de corte, onde fica uma pessoa selecionando qual sinal que ele vai colocar no ar, né? E ali ele faz as inserções de comercial local. Então, um exemplo. Por que recebe 2 sinais? Um exemplo só. Então, um exemplo. Esse patrocinador aqui fez um anúncio nacional. Então, esse anúncio dele é nacional. Então, esse sinal, ele vem do Rio de Janeiro. No intervalo, vamos supor, no intervalo do Jornal Nacional, ele fez um anúncio dele nacional. Então, esse sinal já vem pronto do Rio de Janeiro, ele vai colocar esse sinal do Rio de Janeiro no ar para a pessoa aqui assistir. Aí esse outro anunciante, ele fez um anúncio estadual, entendeu? Tem isso também, por estado. Por estado. Então, exemplo, ele anunciou só no estado de São Paulo, ou só no estado do Paraná, entendeu? Então, é um outro corte de sinal que o cara coloca. Essa é aquela sala que tem 1 milhão de monitor ali. Que o cara vai cortando o sinal, entendeu? Então, o cara corta o sinal de acordo com o cheque. Eu sei porque eu vi em filme, né, cara? Aí tem os anunciantes locais, né? Então aí o cara que anunciou um anúncio local, aí vai sair só na região daquela geradora, né? Então ali é uma parte importante, uma parte sensível. Por que sensível? Mexe com o dinheiro, né? É ali onde sai o dinheiro, né? Isso. E assim, aí tem órgãos que fiscalizam isso, né? Porque assim, como é que o cara que anunciou lá no Rio de Janeiro, um exemplo, que anunciou no Brasil todo, sabe que o comercial dele saiu aqui em Pato Branco? Faz sentido. Entendeu? Tipo, o cara pagou pra isso, né? Então, um anunciante ele pagou. Então, aí tem algumas instituições que são contratadas só pra ficar assistindo televisão e vendo se teve algum problema no comercial. E aí eles dão
um faz relatório. O seu comercial saiu cortado, o seu comercial teve uma falha ou teve alguma coisa. Então aí eles têm que repor esse comercial. Entendeu? Entendi. Aí é uma parte. E aí tem a geração local, né? A geração local, vamos supor, o jornal. O jornal local é feito dentro de um estúdio na geradora. Então é uma parte que dá trabalho também. Esses debates locais, essas coisas é tudo feito localmente, né? Então é uma área bem legal. Aí essa parte é toda cuidada pelos técnicos de estúdio. Então toda essa manutenção, que não é simples, falando assim é simples, falando assim parece Não, ser não é simples, porque, cara, o meu estúdio é um ovo comparado com isso aí, e o menor tá de prova. O que que dá de cagada aqui, cara? Então, assim, pra quem não conhece a realidade, parece ser simples, mas assim, tem várias ilhas de edições, né? Tem várias mesas de corte, tem comunicação interna que tem que funcionar online, né? Porque o cara, corta, vai, vem, aí tem um diretor de TV que fica chamando qual câmera vai, qual câmera vem. Então, assim, é bem complexo, mas de uma maneira geral é assim. Então, o estresse do dia a dia deles ali é deixar esses equipamentos em perfeito estado e não pode ter nenhuma falha, porque vai ao vivo, né? Tem que dar 100%, né? Nos programas ao vivo, ela vai essa falha no ar, né? Não tem como se escapar, né? É. A gente sabe. Aí tem o pessoal que cuidava da rota, eu gostava mais, que eu trabalhava na rota, que é assim, esse sinal, ali tinha a emissora, esse sinal saía dali e ia para uma torre de retransmissão num ponto mais alto da cidade. Então tinha um link, a gente chamava um link, né? Tinha vários links, né? Não só, mas a gente tem no mínimo 3 links que era para levar o sinal para uma outra torre de transmissão, para dali sair para os municípios. Por que 3? É sempre reserva um do outro, né? Fica de back. A estrutura é muito boa deles, da Globo, tá muito boa. Então, que nem a geradora lá, ela tem gerador, no break, então toda essa parte ficava com a rota. Gerador, no break, sistemas de backup, a gente chamava de backbone, né? É onde o sinal é uma espinha dorsal, onde o sinal ali não pode falhar de jeito nenhum. Tem a ver com o William Bonner? Não. Seria muito bacana se tivesse. É uma espinha dorsal onde, assim, tipo, esse sinal não pode falhar. Porque se falhar esse sinal ali naquele ponto, ele vai prejudicar praticamente... é o crítico no caso. É o crítico. Então, esse feixe de sinal ali, que é o backbone, tem que ser 100%. Até alguns postos que ali vai derivando, né? Então, sai dali, vai para uma outra antena. Então, esse caminho... E é tudo pelo ar, né? Tudo pelo ar. Aí, como funciona? Então, a gente tem links de UHF, que é uma frequência, né? VHF ou micro-ondas, né? O micro-ondas é o melhor dele, só que é o mais caro, tá? Nessa época, era muito caro equipamento de telecomunicações, tá? A Globo tinha um departamento no Rio de Janeiro que desenvolvia os próprios equipamentos de telecomunicações, porque nessa época era tudo muito importado, né? Então, eram equipamentos valvulados, pra você ter uma ideia. Como assim? E, válvula é uma coisa que veio antes do transistor. Nossa! Né? Então, assim, era coisas assim muito cara. Aí foi evoluindo, né? Foi evoluindo. Porque a televisão era muito fechada, então a importação não se podia fazer e quando fazia era muito cara, né? Então a Globo, ela tinha um próprio departamento que desenvolvia alguns equipamentos para ela mesma, entendeu? Baseado nos estudos, em coisas que ele tinha. Só que assim, era precária a transmissão, era assim, tipo, pra você fazer manutenção, imagine coisa que já vinha montada aqui, não era nada muito industrializado, né? Era uma coisa que eles mesmos desenvolviam ali. Bem no caixote ali, né? Depois foi melhorando, as coisas foi abrindo mais o mercado. Essa abertura, assim, a gente conseguiu aí na época do governo Collor, que foi uma época que liberou um pouco mais a parte de importação, começou a entrar carros mais modernos no Brasil, começou a entrar equipamentos eletrônicos melhor. Nada relacionado assim com política, se foi bom, se foi ruim, mas foi uma parte que a gente teve uma abertura maior, foi nessa época aí. Aí começou a vir coisas melhores importadas. Hoje em dia a gente tem tecnologias de ponta, né? É um processo evolutivo mesmo, né? Como aconteceu com as centrais telefônicas, como aconteceu com as telecomunicações. Então nessa época a gente tinha alguns links de micro-ondas e outros links de UHF. VHF não, porque VHF é uma frequência ainda muito alta, muito baixa, então para você transmitir a antena fica muito grande.
né? Entendi. Porque as ondas são É, grandes. é aquela fórmula, para quem lembra, de Não, lambda. nem vamos falar É. de fórmula, não. É. Meu Deus do céu. Eu dei trauma disso aí, cara. Meu Deus do céu. Lambda é igual a alguma coisa, então a antena daria uma antena muito, muito grande por causa do tamanho da onda, e aí não se usava. Usava-se então micro-ondas, que são frequências aí na faixa de 5 a 7 GB. Nossa, giga. 5 a 7 GB, né? Isso, 5 a 7 GB. E o HF, aí eu tenho os canais de UHF, que começa aí do canal 13 em diante. Aí tem uma tabelinha na internet, cada banda de canal são 6 megas. Daí é os canais da televisão. Que são os canais de televisão. Entendi. Então a gente tinha links. O que é um link? Um link, assim, é uma antena direcionada para outra antena, tá? Então não pode ter nenhum obstáculo no meio. É uma antena uma parabólica, né? Então aqui no sai um feixe, esse feixe. Imagine um farol de carro. O farol de carro é uma parábola. A luz que sai desse farol bate num espelho aqui, ela volta para a parábola e a parábola amplifica esse sinal e manda para frente, tá? Então a parábola de UHF é mais ou menos isso. Então a gente tem na frente lá, esse sinal sai, volta, bate na parábola e vai para outra antena. Na outra antena, esse sinal bate, todo sinal que bate nela centraliza e vem nesse feixe, e aí descia, fazia toda a transformação e colocava para outros transmissores. Então é assim mais ou menos que funciona. Aí a rota, a gente saía com esse sinal lá de Bauru, ia até para uma torre nossa de transmissão, e a gente tinha alguns links reservas, né? Dali para frente, da torre de transmissão para frente, a Globo no interior ali, a gente já tinha uma parte de digitalização. Não é a TV digital ainda, mas a gente pegava essas informações, digitalizava ela, e já tínhamos importado uns rádios da NEC. Não sei se alguém já ouviu falar nessa marca, mas era uma marca de telecomunicações, NEC, né? É uns rádios que a gente tinha uma modulação e é um rádio digital. Então aí a gente já transmitia em micro-ondas, né, na frequência de 7 GB aí, para os outros postos retransmissor. Então entrava, a gente pegava lá nessa central nossa lá, era um ponto bem crítico. Lá a gente tinha uma estrutura boa lá, então lá tinha backup de tudo, gerador, no break, ali não podia falar, ali ficava o canal da cidade, o canal da cidade, que era o canal 2, né, na época lá em Bauru, que é ainda até hoje, e mais essas saídas de sinais nesses rádios digitais que a gente tinha da NEC. Depois foi trocando, foi mudando. Aí esses rádios saíam para duas faixas, para dois lados distintos. Um lado que é um campo que a gente fala rádio, mas é televisão, né, ainda? Ou o rádio, a gente chamava de rádio de micro-ondas, porque ali o sinal, a gente pegava esse sinal de UHF que saiu lá de baixo, digitalizava ele numa coisa, transformava ele em dados e colocava num rádio que a gente chama rádio link, né, que é um rádio de micro-ondas que saía para outra antena. Para ser mais rápido? Para garantir qualidade. Para garantir qualidade desse sinal. Porque o grande problema na transmissão do sinal é que você vai perdendo qualidade. Então, quanto mais longe você vai perdendo qualidade. Isso, e você vai perdendo qualidade. Aí, como você digitalizou ele, você vai chegar lá do outro lado, vai transformar ele em sinal analógico de novo. Não vai perder nada. E não vai perder nada e vai jogar ele no canal local da cidade, num transmissor de UHF. De UHF ou VHF, aí dependendo o canal da cidade. Aí esse sinal saía dali e ia para as cidades. Uma característica desse posto, né? Nesse posto lá, que é o canal 2, a gente tinha uma torre, devia dar uns 60 metros, mais ou menos. E ali a gente tinha um transmissor para o canal 2 local da cidade, que era um transmissor de 10 mil watts, né? De potência ali. Na antena lá em cima, se você chegar perto com o transmissor ligado, dá cerca de uns 600, 700 volts na antena. Né? Entendeu? E a gente chama de lâmpada de balizamento. Então, em cima da torre, ainda tinha uma antena de 8 metros, que é canal 2, é a frequência mais baixa que tem. Então, quanto menor a frequência, maior vai ser a antena. Sim. Aí a gente tinha uma antena, que era uma antena de duas partes, né? Tinha um tubo de uns 3 metros, aí entre um tubo e o outro, e tinha uma lâmpada de balizamento no topo desse tubo. Né? Que é? A lâmpada de balizamento é aquela lâmpada vermelhinha que fica em cima da torre. Que fica piscandinho ali? Que fica ali. Eu achei que aquilo era só para avião não bater. Então, é só para avião não bater, mas aquilo ali é coisa que é fiscalizada, né? Tipo, tem que estar funcionando. Tem que estar funcionando. Já foi trocar e esqueceu a lâmpada alguma vez?
Não, mas pra trocar essa lâmpada que era assim, eu um dos caras que gostava de trocar, porque assim, você tinha que ir de noite ou de madrugada, que você entrava com o transmissor reserva, né, que é um transmissor de potência mais baixa e não usava a mesma antena, porque se você não pode subir nessa antena quando ela tá o transmissor ligado, né? Não, não você caía, então caía duro para trás. E de uma antena, eram duas antenas, 2 ferros de 3 metros. De um ferro pro outro, você tinha que pular, pegar numa coisa e fazer tipo uma barra para você ir pro outro lado, escalar na própria antena, que era, a gente chamava de tinha um antena. vão, não tinha? Isso, Ficava meio que flutuando. na antena não tem escada. Você Nossa sobe na Senhora. própria Estrutura estrutura da antena. É uma antena borboleta que a gente chamava, né? Por causa do canal, então ela é tipo um formato borboleta. Então uma parte embaixo, aí tinha uma outra parte em cima, né? Então você. E não tem onde pôr cinto, né? Ali cinto é luxo, né? E na época, assim, Também não era. Aí tu subia, pulava, pegava, fazia uma barra para ir para a próxima borboleta para chegar até lá em cima, né? Mas assim, é raro queimar, né? Quando você ia lá, que a gente colocava, tinha sempre 2 lâmpadas, né? E deixava uma ligada e a outra, quando ligava, de backup, né? Mas de vez em quando queimava. Eu lembro que assim... Que tamanho que é aquela... Porque assim, lá na torre a gente vê só, mas assim, ela é grandona? Não, é uma lâmpada normal, mas é uma lâmpada, a pisca dela me fugiu Alta o nome. frequência? Não, me fugiu o nome de xenon, eu acho que é lâmpada de xenon, que ela é pra dar um brilho alto, sabe? Pode ser xenon. Eu acho que sim, não me falha a memória, eu acho que é xenon. Mas assim, é só uma curiosidade. Mas eu troquei essa lâmpada aí acho que em 12 anos, eu trabalhei 12 anos lá, acho que umas 2 vezes mais ou menos. Não é uma coisa assim que acontece frequentemente, né? Quando acontece, mas é um mega evento. É um né? evento. Tinha que subir de paraquedas, praticamente, Não, né? E eu gostava de subir, sabe? Sabe? Eu trabalhei com um silo de 15 metros, já xingava meia vida lá, porque daí tinha que subir, aí lá tinha que subir com o cinto, né? Aí com o cinto cansa 3 vezes mais subir em qualquer coisa, porque daí você tem que subir 3 degraus, tirar o cinto, né? Pôr o degrau pra cima, aí sobe mais 2, aí solta de baixo, põe mais 2 pra cima, cansa bem mais do que ir sem, né? Essas torres que a gente chamava essas torres autoportante, é bem tranquila de subir, porque ela tem a escadinha marinheiro. Na época não tinha muito, porque não tem técnico de segurança que vai te acompanhar, né? Não tem aquele cara pra te encher, então, tipo assim, tu tá no mato ali e não tem muita gente fiscalizando, então tu acaba subindo só por dentro da escadinha de marinheiro lá, com cinto, mas coloca de vez em quando ali pra dar uma descansada. Com cinto placebo, né? Só tá ali, então, só, né? Aí a hora que você vai trabalhar mesmo lá em cima, você coloca o cinto, né? Agora, tem as torres que que não são autoportantes, que a gente chama de torre estanhada. Essa daí, o cara tem que... Essa dá medo. A estanhada, o que é? É uma torre fina e tem os cabos de aço que estanha ela. Ah, entendi. Então, essas torres aí, ela balança bastante. Né? E assim, na hora que você vai subir, às vezes subir 2 pessoas, né? Então tem que subir meio balanceado, um de cada lado, que subir os 2 puxando pro mesmo lado. Às vezes o cara fica com medo, né? Essas aí dá um pouquinho de Ele receio. Falando com maior calma aqui, né? O bagulho mas assim, essa dá receio, assim. Eu nunca passei nenhum susto em torre, mas essas torres estanhadas, de vez em quando acontece do pessoal torcer dela torcer e cair, né? Mas eu nunca tive nenhum susto. Assim, aí como que funciona lá em cima? Então, esse sinal chegava, aí para ele ser distribuído ele vai nessa parábola, aí numa outra torre que pode estar a 100 km, 50 km, você tem que fazer um alinhamento. O que é um alinhamento? Você tem que ir fazendo com que com essa antena enxergue essa outra antena. Nossa, né? Cara, alinhar sensor de 30 metros já é uma merda, cara. Imagina. É muito complexo. Porque, tem que ser zeradinho ou ela tem uma faixa de... A gente tem um instrumento, né? A gente tem um instrumento que é chamado analisador de espectro, né? Que um analisador de espectro, o que você vai colocar? Você vai colocar esse analisador de espectro na saída da antena, você vai subir com ele na torre, colocar ele na saída da antena ali, e você vai ver o nível de sinal, entendeu? É muito baixo o nível de sinal, tá? É um sinal que chega em dBs aí muito baixinho, né? Então, qualquer tremidinha ali, você perde. Você tem que pegar o melhor sinal possível. Então, aí, imagine, fique um 100 km do outro, no rádio,
falando pra cá, e tem que alinhar os dois lados, né? Cara, eu lembro que com a avó eu ficava fazendo isso, só que daí era uma na antena e outra, e a avó lá dentro da sim, casa, lá, pra direita, agora eu vou mandar. Não, você mexer aí, a guerra tá feita ali, né? Então, imagina, na novela, né? Na novela. Era sempre de noite na novela, né? Ela assistia o dia inteiro a televisão lá, tava bom. Na hora que da novela, tá ruim essa imagem, vai lá mexer. Aí era só gritedo só. Então a gente fazia esse alinhamento, né, dessas parábolas, né? Mas assim, isso não se mexe, né? Tipo, você faz uma vez no link e depois não se mexe mais. A gente fazia isso muito com frequência para fazer transmissões ao vivo. Então, exemplo, eu fui só para garantir, no caso? Não, um exemplo, tipo, porque além desse serviço de manutenção, a gente prestava serviço de rota quando vamos fazer transmissão ao vivo. Então, exemplo, a gente teve um jogo lá, Palmeiras e Noroeste, que é o time da cidade lá. Então, a gente vai fazer uma transmissão desse jogo ao vivo. Vai no estádio um carro chamado UMJ, que é Unidade de Jornalismo Móvel, entendeu? Então, é uma carreta, geralmente. Nessa carreta, ela tem todos os equipamentos ali, entendeu? Então, o cara vem, ali ele tem todos os equipamentos, mesa de corte, saída para câmera, tudo naquela carreta. Então, eles param a carreta ali, esticam os cabos lá, coloca as câmeras, posiciona as câmeras, manda o sinal para a carreta. Nessa carreta fica um cara, que é o diretor de TV, que vai selecionar qual câmera que vai, e esse sinal dali tem que chegar até São Paulo. Entendeu? Entendi. Aí que tem que alinhar. Tem que fazer alinhamento. Então essa MJ, ela ergue um mastro. Esse mastro vai emitir um sinal de micro-ondas também, uma rádio de micro-ondas. Aí lá na emissora a gente coloca uma antena, faz um alinhamento desse rádio com o mastro, pega esse sinal e manda. A gente, no caso da Globo, nos primórdios, a gente mandava esse sinal por rota terrestre. Então a gente tinha uma rota de Bauru até São Paulo com antenas já pré-alinhadas. Então a gente colocava ali e o sinal chegava lá em São Paulo. Depois foi evoluindo. A gente mandava por satélite. Então do campo já montava uma antena parábola, mandava por satélite e mandava um backup, que é um sinal reserva, por rota terrestre, a gente chamava, né? Então a gente fazia esses alinhamentos assim com mais frequência nessas transmissões ao vivo, né? Essas de torre a torre, só quando ia fazer alguma implementação. Ou se desse um vento muito diferente, isso, assim. ou é muito raro sair do lugar, mas só quando vai fazer alguma implementação ou montar algum link a mais, entendeu? Ou mudar alguma rota de posição, então o resto não se mexe, né? E assim, é uma coisa que é bem estruturada, né? Tipo, você monta uma vez, os equipamentos de telecomunicações nessa época, não sei hoje, faz tempo que eu parei de trabalhar nessa coisa, mas os equipamentos dessa época eram muito, muito robusto. Confiável, né? Muito robusto, muito confiável, né? A gente trabalhava com uma coisa chamada guia de ondas, que hoje em dia não se trabalha mais, né? O que é uma guia de ondas? É um tubo de cobre, mais ou menos essa coisa assim. Por dentro eles são várias gominhos de cobre, é um tubo mesmo assim de cobre. E a potência ficava embaixo e as ondas iam refletindo dentro desse tubo até chegar na antena. Hoje em dia, como é frequência alta, né, em giga, né? A frequência alta, então esse tubo tem que ser específico e tudo dimensionado, reforçado, tudo né, dimensionado para aquela frequência. Só que é caríssimo o método disso daí. Deve estar, não faço ideia de quanto tá. E aí com a evolução e com a ladroagem, porque isso aí era cobre, é cobre, né? E cobre, cobre tu sabe como é Paulo, que é. né? Cobre tu sabe como é que é. Então começou o pessoal roubar, porque não dá choque, porque micro-ondas a potência é muito baixa, né? Não é o caso de uma antena de TV que dá 600 volts. Micro-ondas ali dá, sei lá, 30 milivolts, 40 milivolts, uma potência muito baixa. Tem que né? acertar bem certinho o coração ali pra parar, né? Não para ainda por cima. Então aí começou a se colocar, a gente chama de cabeça em cima. Então porque quando você tem uma frequência alta, se você passar num cabo, a gente chama de um cabo coaxial, todo mundo conhece, mas é um cabo coaxial, mas é o R213, que é um cabo um pouco melhor do que esses de antena. Mas o cabo coaxial, só como você está como exemplo, todo mundo conhece. Se você colocar uma frequência muito alta ali, você perde muito sinal. Como já não é um sinal fraco, lá em cima da antena não vai chegar nada, né? Então, fica longe, né, no caso, vai perdendo. Então, você perde todo o sinal. Então, colocava-se o micro-ondas embaixo, colocava essa guia de onda e ela ia até a antena. Aí, com o advento da malandragem e das coisas, começou-se... A malandragem instigando a evolução, né, cara?
fazer uma coisa que é colocar a cabeça em cima. Então você fazia a conversão embaixo, mandava uma frequência mais baixa até em cima, em torno de 500 MB, 600 MB, dependendo, a gente chama de FI, de FI, que é frequência intermediária, até em cima. Essa cabeça, que a gente chama de cabeça, ela entrava um cabo, um RG213, que é um cabo coaxial normal. Aí naquela cabeça a gente chama de batimento. A gente tem um cristal que fica oscilando ali numa certa frequência, que é programável, bate com essa frequência intermediária e gera uma frequência maior. E essa frequência maior, essa cabeça já ficava acoplada direto na antena. Então a gente não tinha mais esse cabo. Isso dava mais problema, só que evitava interrupções por corte de cabo, né? Que é uma coisa que acontece muito na telecomunicações, porque as torres elas são ermos, né? E distantes também, são né? lugares ermos, são lugares altos, né? São os lugares específicos, são lugares altos, mas são ermos, não tem um monitoramento, tem alarme, mas até chegar alguém lá, o cara já tá longe já, né? Quando nós começamos, né, tem algumas curiosidades, as torres nossas aí, há muito tempo atrás, todas elas eram feitas com aterramento com cabo de cobre, 70 de cobre, descendo dos dois lados da torre. Aí, a riqueza, né? E não tinha, né? Aí, com o tempo, a gente chegava no posto assim, olhava na lateral da torre assim, porque era tudo preso, olhava, não tinha mais, né? Olhava, então foi indo, o pessoal foi levando, e aí foi trocando, né? Aí foi colocando com alma de maço, aí depois, porque aí não tem tanto valor no mercado, depois aterrando na própria estrutura da torre. Mas essas coisas assim são evoluções que forçam a gente Eu vi, agora que você falou, eu lembrei que fui pra São Paulo e tinha um tubo descendo, e aí tinha uma plaquinha assim da empresa, escrito assim, cabo de fibra, não é de cobre. Então, já avisando. Pra você não, pra pessoal não cortar. É brincadeira não, velho. Porque causa um transtorno muito grande, né? Já aconteceu, quando trabalhava no frigorífico lá, de ver lá que parou a captação, vai ver lá, cadê os cabos? Levaram os cabos da captação, cara, e tipo, é longe, mas tipo, era, sei lá, dava uns 800 metros ali, mas pra baixo ali. E entendeu? Essas coisas acontecem só de noite, em noites sempre, né? chuvosas e frias, pra tirar você da cama no melhor momento, né? Tipo, padrão, né, cara? Padrão. Toca o telefone, parou a transmissão. O bandido, lugar, né? Então com preguiça de trabalhar. Daí o Lazareto espera chover de noite, 3 horas da manhã pra ir lá trabalhar, né? Fazer o trabalho dele. Mas aí assim, aí foi, a evolução vai chegando, né? Assim, então a parte de transmissão evoluiu bastante. Aí começou a vir empresas fazerem montagens no Brasil, que que foi um grande polo na área de telecomunicações na região de Minas Gerais, ali que é chamado de Vale do Silício, que é ali perto. Eu fui fazer um curso lá numa empresa chamada Linear, deixa eu ver se eu me lembro a cidade. Tem até uma faculdade muito boa de eletrônica ali, de engenharia, de tecnológico, é ali perto de. Depois eu me lembro o nome. Linear chama a empresa. E ali começou. Eles desenvolveram, várias empresas começaram a montar ali. Em Minas. Santa Rita do Sapucaí, eu acho que é. Se é isso mesmo. Santa Rita. Eu não vou saber, não conheço nada. Santa Rita do Sapucaí. Ali virou um polo meio de empresas que começaram a montar e fabricar componentes, equipamentos de telecomunicações. E aí começou a baratear bem o preço, né? Porque assim, no começo isso era tudo muito caro, né? Assim, e as empresas começaram a adquirir, começou a modernizar e aí vai melhorando cada vez mais, né? Até a era da chegada da TV digital, que é hoje que estão, e agora estão mudando para outra TV. Mas essa era eu já não peguei muito. Eu peguei a implantação do Canal 2 lá em Bauru, TV digital, Canal 2, a mudança eu peguei. Não cheguei a startar o transmissor, mas fizemos toda a montagem, né? Fizemos toda a montagem para essa mudança de TV digital. Saiu da vida para voltar para a indústria. Sentiu saudade da indústria. Aí eu, durante esse tempo todo, né, eu comecei também a dar aula no Senai, na área de microcontroladores. Aí fiz a faculdade na área de programação, né? Assim, tava legal, um lugar bom para trabalhar, assim, o regime assim, não tem muita cobrança assim, no sentido de chefe, hora extra assim, e...
assim, não tem chefe. Eu pegava o carro cedo, sabia meu serviço e ia fazer, entendeu? Tipo, então não tem um cara que ficava do seu lado, ó, o que você tá fazendo, ou isso aqui não. Você já sabia o seu serviço e tinha que fazer. Isso era só você que tava no mato, né? E tinha que arrumar. Eu lembro, assim, algumas coisas que é marcantes, assim, tipo Copa do Mundo, né? Eu lembro que Copa do Mundo é assim, juridicamente funciona assim, tipo, a Globo, ela compra a concessão da FIFA, ou quem for transmitir, no caso, compra os direitos para transmitir a Copa do Mundo, né? E a Globo sempre comprava, né? Não, até essa daqui comprou, mas agora tem outras empresas que acabam, tentam comprar, mas é tipo um leilão, né? Não sei muito bem certinho como funciona, mas a FIFA chega lá, vou vender a Copa do Mundo. Aí essas empresas devem oferecer, né? E não podia falhar o sinal. Por quê? Porque senão isso aí gerava um processo para a própria Globo. Você tem um monopólio para transmitir e você me privou do direito de assistir um jogo do Brasil. Entendeu? Entendi. Então aí... É que falha, não é tipo, cair a transmissão que não podia, né? Ou se desse uma travadinha já fudeu. Não podia cair a transmissão, né? Ah, tá, entendi. Então a gente tinha... Eu lembro na Copa do Mundo do Japão, que foi... lá era a diferença de fuso, né? Então os jogos do Brasil, a gente ficava, os técnicos de rota ficavam no meio do mato assistindo o jogo nesses postos que a gente chamava de principais, pra ver se tava... Pra garantir, né? Pra garantir, né? Pra ver se não tinha... Porque chegava lá, geralmente entrava de gerador pra desacoplar da rede, dava uma olhada nos micro-ondas, deixava... já entrava no gerador já. sim, né? A gente sempre... porque assim, a gente no posto de retransmissão ela tem um gerador e tem um no-break, né? Então se tem um corte de rede, o no-break segura a carga. Dá até o gerador entrar e entrar para assumir a carga, né? Então o no-break aí geralmente aguenta aí 15 a 20 minutos, né? Então a gente chegava, só que e a sala do gerador do no-break, principalmente do motor, do banco de baterias, é separada da sala de rádio, que a gente chamava, né? Que é a sala de onde ficava os equipamentos mais sensíveis, porque ali é climatizado e tal, né? E o gerador, então geralmente o posto retransmissor eram duas salas e tinha uma porta entre uma e a outra e os geradores ficavam para fora. Então entrava com o gerador e ficava assistindo ali no posto, tem uma televisãozinha ali e tal, mas não acompanhava nada. E um episódio assim que me aconteceu interessante foi nessa Copa do Mundo do Japão, que eu entrei pro posto para assistir. Porque assim, tu vai sozinho no mato e você entra, a Globo, a gente andava com uma caminhonete, a gente tinha uma S10, só caminhonete. A Bandeirantes. Certeza andava com essas caminhonetes, né, mas era tudo carro alto e tal, né, então geralmente é mato e tal, então você entrava, fechava o portão, colocava o carro ali e ia né, ia fazer o seu serviço. Geralmente ali você não ia fazer muita coisa, você ia ficar ali para garantir que o sinal não tivesse nenhuma interrupção. Se desse cagado, você já tava ali. Não sei pra fazer o que, mas tava ali. E aí, esse dia, eu fui acompanhar essa coisa lá, né? Entrei, deixei a porta da sala do gerador, porque você entrava numa porta da sala do gerador pra ir pra outra, aberta, né? Aí acabou o jogo, desliguei a luz, apaguei a TV lá do rack, né? A gente chama de rack, onde colocávamos os equipamentos. E eu tô saindo com a mala de ferramenta ali na fechão pra guardar no carro. Tinha entrado uma coruja dentro da sala do gerador, mas eu nem me atentei, ela estava pousada em cima uma das fases. em cima de um extintor. E a hora que eu abri a porta e saí, essa coruja saiu voando, cara. Ela devia ser umas 2, 3 horas da manhã. Eu com a mala na mão e aquele barulho, até você se ambientar, o que é aquilo, né, cara? No meio do mato, num lugar... Até você saber o que é aquilo, é demônio, né? Eu falei, o que é isso? Pensei, deve alguém aí, né? Então, o primeiro pensamento que você pensa é que tem alguém ali tentando roubar alguma coisa, né? Aí, até eu focar e situar que era coruja, foi um susto, né, cara? Não, imagine, cara. Uma vez tinha um trafo ali, sabe? Não lembro por que tinha aquele transformador lá. Precisou para alguma empresa. Ela tinha algum equipamento que era 220 trifásico. E aí precisou de um transformador porque a empresa era só 380. E aí ficou acho que, sei lá, uma semana ali o trafo. Aí veio a ordem de serviço para tirar o trafo, né? Beleza. Abri a tampa, na hora que eu abro aquela tampa lá, não me tinha uma cobra enroladinha debaixo do transformador. Cara do céu, velho.
Larguei a tampa ali, meu Não, Deus tu do céu, assusta, né? baita susto, cara. A gente tinha um posto que era um lugar muito bonito, né? Que era chamava Torrinha Cidade, né? Um posto que fica afastado ali. E lá de cima da torre você via o rio, um encontro de dois rios, que era o rio Piracicaba e o rio Tietê, que se encontrava ali, perto do interior lá, chamava Torrinha Cidade, ali perto de Piracicaba. E nesse lugar, no meio do mato, e tinha muito aquelas aranhas, sabe? Então você tirava aquelas canaletas ali, na sala de equipamentos, onde corre os Virar cabos, aranha. virar aranha. Mas tu fica, tu tem que... Tem que encarar, né? Mas é melhor quando você sabe que vê, tem, né, velho? Você vê que coisa. Mas tem várias histórias que a gente consegue contar. Aí da Globo, né, assim, eu trabalhei ali durante 12 anos, né? Então adquiri uma experiência bem bacana na área de telecomunicações. Aí fiz uma faculdade na área de programação. E nesse período também eu comecei a dar aula no Senai, numa escola do Senai de Lençóis Paulista, que é próximo a Bauru, né? Que aí eu trabalhava durante o dia e dava aula à noite lá. Então aí eu comecei a ir para essa área de docência. Né, eu dava aula na área de 8051, que é um microcontrolador, comandos elétricos. Só lembro de CI 555, que foi o que eu só usei no meu temporizador. TCC. Só que eu usei no meu TCC ele. Só isso que eu lembro. Então, aí eu comecei nessa área, que era e o Senai de São Paulo é um Senai bem forte, sabe? Assim, tipo, tem bastante tecnologia. Bastante estrutura, né? Ali é uma região muito boa, porque ali esse Senai ele pegava... ele atendia ali tipo Brahma, Duratex, que é a região de Agudos, atendia a Luarcel, que é uma outra empresa forte que é de papel, tinha muito um polo industrial legal ali, né? Então eu comecei a dar aula à noite ali. Dava aula à noite, trabalhava durante o dia e fui levando. Não queria sair da área de TV, nada, né? Tava bem tranquilo. Fiz uma faculdade. A Globo ela tinha um incentivo muito legal para os funcionários, né? Tipo assim, a TV onde eu trabalhava era da família Marinho mesmo, né? Era, porque assim tem algumas geradoras que ela, na realidade ela compra o sinal da Globo e retransmite na cidade. Então ela paga para transmitir a novela, um exemplo, e lucra com o comercial. Os comerciais. Lá não, ali era da família Marinho, quando eu entrei, né? Depois ela a Globo passou por uma dificuldade grande, aí na época que ela começou a investir, que a gente também fazia para eles também, começou a parte de TV a cabo. Então a gente montou a linha que na época era a NET, uma TV a cabo, né? Começamos a cabear a cidade para fazer a transmissão por TV a cabo. E na época os equipamentos eram todos em dólares, né? Esses equipamentos eram todos importados, eles compraram muito equipamento, o dólar subiu muito, eles tomaram um tombo, e aí a Globo começou a vender algumas partes. Ali a Globo nossa foi vendida, onde eu trabalhava, para um cara que é chamado J. Ávila, que comprou a Globo, comprou a região de Bauru, a região de São José do Rio Preto e a região de Sorocaba. Comprou essas 3 geradoras e colocou o nome de TV Tem, que é ali na região eles que fazem essa transmissão. Mas ainda continuou uma empresa sólida, uma empresa boa de trabalhar, só que diminuiu algumas coisas em termos de benefícios que tinha, né? Então, quando eu trabalhei antes de ser vendido, eles pagavam faculdade, pagavam tudo, aí eu aproveitei essa oportunidade e acabei fazendo uma faculdade na área de programação, porque a engenharia ficava muito pesada para mim, porque assim, eu já trabalhava tecnólogo? de dia, não, engenharia também. Não, programação, sistema de informação. São 4 anos, ele é analista de sistema. Né? Mas aí sai como tecnólogo? Não, analista. É analista mesmo? Analista de sistema. Não é tecnólogo. Mas aí era mais light, né? Que aí dava para dar uns golpes, dava para dar uns... Esquivo! Então, e aí acabei concluindo também. E aí fui para a área de docência e continuei dando aula e trabalhando, né? Atendendo, assim, aí você já ganhou experiência, porque no começo tudo é muito difícil, né? Quando você troca de ramo, né, de segmento,
Você... Às vezes até no mesmo segmento, acontece muito igual, um cara era contratado de um frigorífico, só que tem N máquinas. Isso. E aí vem para outro frigorífico, o cara vai ter que aprender tudo de volta como funciona a máquina, porque por mais que é parecido, ainda tem os pulos do gato ali, que é diferente, né? E a experiência, né, que ele vai ter que pegar das outras pessoas, porque aquela máquina às vezes deu um problema que às vezes esse cara não sabe, mas o outro já tirou. A Globo tinha um sistema muito legal, que assim, que é um sistema que onde você atendia um defeito, você cadastrava o defeito. Fazia um procedimento. Cadastrava o defeito e cadastrava o procedimento. Então, quando você chegava no campo lá e puxava lá, tô com tal defeito assim, né? Porque aí você tinha conexões ali e tal. E ele te dava outras pessoas que pegaram esse defeito no Brasil, assim, e as atitudes que essas pessoas tomaram, que podia te dar mais ou menos um norte ou te ajudar em alguns aspectos, né? Pior é quando pegava o procedimento de desligar e ligar. Reset baiano, né? Reset baiano. Desligar e ligar, né? Assim, tipo, para você desligar um transmissor é muito complicado. Você derruba várias emissoras. Na época, tinha um controle muito rígido disso. Sabe? Muito rígido, justamente pela questão financeira. Porque, um exemplo, um anunciante que anunciou que perdeu um comercial, você tem que repor. E se você não tem um horário para repor, você tem que... Vai perder mais um, né? Você tem que devolver o dinheiro. Né? E aí você tem que justificar para a Globo por que você não gerou esse sinal. Então, assim, eles tinham um controle muito rígido disso aí. Eu lembro um episódio que aconteceu no... Tela Quente era um filme que eles tinham anunciado, assim, tipo, anunciado o filme, assim, durante meses. Era um filme que todo mundo queria assistir, né? Rambo? Não, acho que não, Rambo passou no SBT. Eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro do episódio que, assim, aí eu tava lá, a gente tava lá embaixo na coisa, jogando conversa fora lá, já tinha até saído, né? Mas soldado que fica na porta do quartel que pede pra se enrolar, né? Aí tava lá, e assim, no último bloco, a gente chama de bloco, né? Essas partes, no último bloco lá, cortou o áudio do filme, no local. E eu tava ali na sala, mas parou, porque na sala, todas as salas lá a gente tinha televisão pra monitorar, né? O sinal, né? Aí cortou o áudio. Subimos lá na central, que é a central onde faz a comutação, né? Cortou o áudio. Aí a gente tinha muita tecnologia, então a gente tinha comutações que fazia remotamente, né? Então era um equipamento americano, a marca era Mosley. Não me lembro ainda se existe isso, mas a marca era Mosley. Eu lembro até o nome dessa marca. Então lá de baixo você fazia comutações remotas, né? Aí o operador falou assim: não, mas eu vou trocar de transmissor, né? Aí a hora que ele trocou de transmissor, ele cortou o áudio para a rota toda. Tinha cortado, o áudio tava sem áudio só na cidade local, só em Bauru. A hora que ele cortou para outro, fez um corte lá, ele cortou o áudio pro resto das outras 360 cidades. Né? Aí ficou mais bonito ainda, né? Aí já tava bom. Aí parece que piorou. Parece que piorou. Aí sai todo mundo igual louco, né? Meu Deus, ficamos assim, tipo, viramos 2 noites, porque aí o que aconteceu? Entrou um ruído na linha e travou o sistema digital, porque a gente fazia essa transmissão digital, chegava no posto, a gente tinha um equipamento chamado TND que convertia esse sinal de digital para analógico para você jogar no transmissor. E entrou alguma coisa, a hora que ele fez essa comutação, que travou esses TND. Então, nas outras cidades, a imagem ficou congelada, né? E ali na cidade local, sem áudio. E esse daí a gente teve que sair posto por posto para resetar. Nossa, né? Bateu 300 cidades praticamente. Então, tem algumas cidades que não tinha equipamento, né? Que era analógica já. Só nesses corredores maiores, mas assim, mesmo assim, às vezes você tinha posto de retransmissão que dava 150, 160 quilômetros, né? Entendeu? E você já tava... Aí sai todo mundo igual louco, um para cada canto, para ir resetando isso daí, né? Mas foi o único episódio que eu me lembro, assim, que foi uma coisa mais grave que aconteceu, que teve que justificar. Aí tu tem que justificar o que aconteceu para tudo. Mas por que não fez isso? Aí começa investigação, aquela investigação para tentar achar o que foi, né? Mas assim, a única coisa grave mesmo que eu me lembro é isso. O resto não me lembro de alguma coisa que a gente fez muitas mudanças. Tava uma época de
implementação de sistema, troca de geradores, troca de no-break, né? Tava Mas tendo, ainda é mais comum, né, essas trocas mas assim, fazia de evolução. tudo com linha viva, né? Que não dava para parar, tudo ligado, né? Tipo assim, então tu colocava algum circuito em paralelo para alimentar ali, para você poder desligar o outro, para poder retirar, né? Eu Nossa comprei, Senhora. eu lembro que eu comprei deles um gerador que era a gente trocou o gerador na época da torre lá, que a gente chamava de torre, né? Colocou um gerador MWM, não, aquele motor é MWM, né? Acho que é MWM. Um gerador com uma potência maior, e eles tinham um motor Scania daqueles. De caminhão, Motor Scania com o gerador acoplado, e depois ficou encostado lá, depois venderam. Eu acabei comprando depois no leilão que eles fizeram para os funcionários, que eles vendiam a frota, vendiam essas coisas, preço bem barato, né? E depois você virou uma moto pra mim. Depois eu vendi acho que pra Bahia, pra um cara que montava essas coisas pra lá, esse gerador, e depois comprei uma moto Virou pra brick. ele. Virou um brick. Uhum. Mas, então essas ligações, essas trocas foram todas feitas aí, linha viva. Eu lembro de um episódio que eu fui, não sei se o pessoal conhece GBT? IGBT? A gente conhece de inversor de frequência. O no-break ele usa um IGBT também, né? Então, eu fui fazer uma manutenção no no-break de madrugada, assim, no no-break, né? São 3 IGBTs. E fui colocar um osciloscópio para medir o pulso que estava entrando no IGBT ali. E eu acho que eu meio com sono e pá, encostei. Aí chaveou esse IGBT ou coisa, ele estourou, cara. Fechou aquele curtinho. E assim é um barramento ali que vai do IGBT de 600 volts do grupo de bateria, né? Nossa, eu já fechei curto em bateria e sem falar que estoura tudo as tampas. Então, aí o IGBT ele estoura, né? Ele estoura e aí ele tem um gel dentro pra não deixar pegar fogo, não é? a partícula voar muito longe, porque aquilo ali pode causar Eu achava que era pra não pegar fogo aquilo lá. Pode ser, mas aquela partícula segurou porque ele estourou e aquelas partículas segurou as partes deles para não ir muito longe, né? Entendeu? Mas é um estouro que eu não quero ver outro, mas é um estouro que... Não indicamos, né, cara? Indicamos. Eu já, não foi o IGBT que estourou, mas eu já estourei uma bateria de empilhadeira. Fui crimpar os terminal e sabe, pelo automático, crimpei o terminal. E aí a bateria tinha os barramentinhos em cima e vinha com uma capa, mas nem sempre tinha as capas, né? E na hora que eu tirei o prensa hidráulico, coloquei lá, mas peguei seu pipoco que deu, e aí estourou todas as tampinhas, ferveu a bateria. Estoura mesmo. E aí sobe o cheirão, que é de sulfônico, sei lá o que. É sulfúrico, né? Que vai nas baterias. Nossa, você acha que correu os narizes. A gente tinha, né, a gente fazia... Quando não tinha nada a fazer, a gente tinha um checklist de posto, né? Então, nos postos tem os grupos de bateria dos no-breaks. Então, você tem que testar as baterias. Então, tu pega aquele carregadorzinho lá, aquele testador, né? E coloca lá no polo positivo e polo negativo. Joga na água. E põe liga uma carga em algum lugar. Liga uma chave pra fornecer uma corrente ali pra ver se ela vai manter a tensão, né? E às vezes estourava alguma bateria também. E dá um estouro legal. Daí você saiu desse mercado, foi pra indústria por causa do Senai? Não, aí voltei, aí comecei a dar aula, depois eu recebi o Senai, eu fui dava aula lá e tal. Aí eu recebi uma proposta para ir ministrar cursos em Rondônia, no interior de Rondônia, numa cidade chamada Vilhena, que é ali a primeira cidade de Rondônia entre o Mato Grosso e... Na divisa Mato Grosso-Rondônia, a primeira cidade ali. Lá fiquei uns 6 anos, mais ou menos. Nossa, quanto tempo também. Talvez até um pouco mais. Aí só dando aula. Aí eu dava aula à tarde, aí o aluno pergunta, professor, você não faz nada? Só dá aula ou você trabalha, né? Você só dá aula, só trabalha. Aí começamos, ministrei os cursos lá na área, de cursos técnicos de eletrotécnica, mecatrônica e automação industrial. Esses três cursos técnicos lá. Fiquei um tempo pra lá. Aí, assim, uma instituição boa também, tipo, boa de se trabalhar, tem muito investimento, nessa época tinha muito investimento no profissional, muitos cursos, foi uma época... Tinha interesse também da população, né, em fazer. Lá é bom, cara, Rondônia é um estado, assim, é muito promissor. Quando eu fui pra lá, nessa cidade, é uma cidade que tá se desenvolvendo, o estado estava se desenvolvendo,
Rondônia tinha muito problema de energia antes, né? Mas hoje já está bem resolvido isso. Nessa época que eu fui, ela nem fazia parte do SIM ainda. Não tinha rede do Sistema Integrado Nacional lá, né? Ela não fazia parte. Então, tinha muito problema de energia. E depois surgiu aquela usina lá, tem uma rede de transmissão que passaram lá. Inteia, né? Daí agora. Hoje já faz parte, né? Então, é um estado bem promissor. Carente de mão de obra, muito carente de mão de obra. Então, assim, é muito fácil uma pessoa nessa época se dar bem lá com conhecimento, alguma coisa assim, achar alguma coisa assim, montar alguma coisa, era muito fácil se dar bem. E fiquei lá em Rondônia uns 6 anos ou mais, não sei te precisar exato, precisava olhar ali na carteira de trabalho, tranquilo. Mas não me lembro mais. Aí dando curso nessas áreas. Foi uma época que o Brasil estava assim, o governo, não me lembro se era Dilma ou PT, e tinha lançado um plano chamado Pronatec, que era um plano que tinha de levar os alunos para fazer curso técnico. Eles ganhavam aí R$50 por mês, eu não me lembro exatos os valores, mas eles recebiam para fazer o curso técnico, né? O governo queria investir nisso daí, então assim, as escolas do Senai estavam bombando. Tinha muito investimento do governo também no Senai, porque eles queriam ampliar isso para o Brasil todo. E nesses estados mais críticos aí, onde não tem tanta evolução, assim, tipo, não tem tanta visibilidade, só o Senai mesmo que chega, ou essas instituições não governamentais, né, que não visa lucro, que chega para coisar, porque uma empresa que quer lucro ali talvez não dá lucro, né? Tipo, então é diferente, então é diferente da região metropolitana, sul e sudeste, né? Sul e sudeste, que é onde estão os polos industriais maiores, que o cara monta uma escola técnica, o cara vai conseguir e vai ter lucro. Lá, só essas empresas que não visam lucro, né? Que querem, que assumem essa bronca aí, né? Então aí o governo bancava. Então foi muito material para lá, montaram um laboratório muito bons. A quantidade de alunos era muito grande porque tinha esse incentivo do governo e todo mundo queria aprender porque tinha uma promessa de expansão ali, né? Essa cidade onde eu fui, na época ali tinha um processo, né, de evolução ali, que estava previsto passar uma ferrovia ali que ia ligar lá no Pacífico. Sim, então, ia cruzar, né? Ia cruzar, então assim, era pra Ninguém sabe por que não foi pra frente. Então, ninguém entende por que não foi pra frente, cara. Porque o grande problema lá em cima é justamente a logística, né? De você produz lá... O Brasil é grande demais, né, cara? Você produz lá, pra você mandar pra cá fica muito caro, né? Aí com essa rodovia, com essa ferrovia, ia agilizar muito, né? Porque na realidade ali seria escoar grão, escoar tudo por ali. Ia passar Mato Grosso inteiro, Minas, dependendo para aquele porto que fosse pegar, dava para aproveitar passar também. Ali, passar, virar pelo Acre, passar e sair no Pacífico. A vantagem. Tá certo, errei o mar. Errei o mar. Ia sair no Pacífico ali, a vantagem. Você não precisa dar toda essa volta, porque o grande volume nosso de exportação é para a China. Então hoje você sai aqui do porto, você dá a volta embaixo aqui na Argentina, tudo para dar a volta lá na Ásia. Lá você já saía de cara com a Ásia. Ou se você for por cima ali, você tem que passar coisa do México, passar o canal do Panamá, onde é muito caro para você pagar para atravessar o navio, porque ali você paga para atravessar. É tipo uma cruza, né? O cara para de um lado e passa para o outro lado, né? Então essa ferrovia ia suprir isso daí. Só que não saiu. Mas mesmo assim é um estado que tá, assim, promete, né? Um estado que promete. Várias empresas estavam se instalando na época. Em que momento que tu voltou pro Paraná? Eu voltei faz uns 7, 8 anos que eu já tô por aqui. Aí eu voltei de lá, vim para dar aula aqui no Senai em São Lourenço do Oeste, né? Em São Lourenço do Oeste, ali a Fiesc, né? Que é a Federação das Indústrias do Estado Inclusive, de Santa Catarina. Abraço pro pessoal de lá, que já fui dar uma palestrinha lá também. Na Fiesc foi? Legal. Fomos lá dar uma palestrinha a Jaqueline que tá lá, eu acho. Essa mesmo. Ela mesmo. Na época, quando eu vim, ela era outra diretora, mas a Jaqueline que assumiu. Quando eu saí, ela já tava lá. Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia chegou e começou a diminuir muito os números de aula, começou essa história de aula online e
e todo esse movimento que teve aí, que a pandemia, aí eu voltei para a indústria. Foi aí que eu voltei para uma indústria ali em São Lourenço mesmo, que é uma indústria de embalagens, né? Uma indústria de embalagem, que também é uma indústria, uma potência, cara, uma indústria muito boa de se trabalhar. Ninguém sabe qual que é de São Lourenço, né? Que assim, é uma multinacional americana, líder mundial em embalagens, né? Então, assim, eles fazem embalagem para várias marcas. Eles fazem embalagem para McDonald's, para Nestlé, Isso é louco, né? para Pringles, para um monte de coisas, né? É uma empresa inteirinha automatizada. Quando eu cheguei lá, tinha uma linha só de produção. Hoje já estão com 2 linhas e promessas de ter outras linhas aí. Ampliando. Ampliando. Você né? foi como analista daí lá, né? Eu entrei na época como técnico, aí depois fui para analista. Aí lá eu entrei como técnico. Nisso eu já estava fazendo engenharia elétrica também, tá? Aí entrei como técnico, depois assumi a vaga de analista, só tinha eu de analista e aí eram 12 técnicos que a gente tinha lá. Lá rodava 3 turnos, 24 horas por dia, né? Então, é uma fábrica muito nova. Inclusive nessa fábrica aí que tem instalado, né, os produtos da Traction que eu tava conversando aqui, né? A gente entrou, depois que eu entrei, a gente fez uma cotação, a Tract forneceu produtos, a gente tem vários sensores da Tract lá, monitorando tanto a parte de vibração como a parte de tensão, a parte de corrente. Que é o Energy daí, né? Que é outra linha também. Que é outra linha. E colocamos na primeira linha, teve um bom resultado, colocamos depois na segunda linha também. Tá? Que bacana ter esse feedback aí, cara. A gente tem instalado lá nessa fábrica aí os produtos da Tract. Eu acompanhei a instalação, falava com o pessoal de São Paulo lá, não me lembro muito bem o nome do menino. É que é bem simples, né, cara? Não tem segredo. A gente instalou. E aí dessa fábrica, aí surgiu a oportunidade, eu sempre morei aqui em Pato Branco, né? Então eu viajava todo dia. Então, no começo viajava para dar aula, trabalhava tarde e noite. E depois eu entrei na fábrica, trabalhava na fábrica de manhã, tarde e à noite dava aula. Então eu saía de casa 6 horas da manhã, voltava 11 horas da noite, 10 e meia da noite, depois da aula. E aí nesse período ainda surgiu uma oportunidade onde eu fui fazer manutenção aqui no sistema de comunicação, pista aqui do aeroporto de Pato Branco. Estavam precisando de uma pessoa para ser responsável, técnico ali. E aí, como eu tinha experiência nessa área de rádio, transmissão, essas coisas, eu também aceitei a proposta ali. É bem parecido ou é diferente a ideia? O aeroporto, assim, a gente tem ali, aqui no aeroporto, no nosso caso aqui, a gente tem um gerador, né, também, para suprir a falta de energia, né, não pode parar também. A gente tem no break também, e a gente tem um sistema de rádio de UHF, rádio de VHF também, que é a radiofrequência ali para conversa entre a torre de transmissão e o aeroporto, e o avião, né, no caso. Então todas as informações são passadas por rádio. Tem um sistema de gravação de rádio, de conversa, né? Então, tipo, tudo que é falado entre avião e operador é gravado, então você não pode falhar, né? Porque quando acontece algum imprevisto ou algum acidente, toda essa conversa é transcrita para saber, no caso que nem vai nos autos ali para entender a investigação do que aconteceu. A gente viu agora um acidente recente agora, né? Que os caras transcreveram a conversa, né? Então essas conversas são todas gravadas, então é um sistema muito seguro. É um sistema onde requer bastante investimento, tem backup de todos os equipamentos, né? Não pode parar. Aí no aeroporto, o que a gente tem a mais, além dessa área de transmissão, a gente tem alguns instrumentos, né? Que é manômetro, manômetro. Não, manômetro, manômetro não. Ar comprimido. Anemômetro, tá? Anemômetro? Para medir a velocidade do vento. É ultrassônico. Anemômetro o nome. Ultrassônico. Eu vou colocar no Manutencast. Aqui não é aqueles copinhos que ficam rodeando assim. Esses são antigos, né? Esse daqui que tem aqui, nosso, é ultrassônico. Então são três varetinhas ali. O vento passa aqui e ele tira uma referência da velocidade do vento. Faz uma média ali. Isso. Bem sofisticado. Então tem esses instrumentos. Então, qual que as informações que a gente tem que passar para o piloto ali que tem que confiar? Então a gente tem que ter 2 instrumentos desses para validar. Né? Tipo, sempre fazer um check entre os dois para ver onde se estão batendo as verificações para passar. Tem o lado do vento, um em cada lado da pista, né? Isso, a gente tem para passar, o vento está a tantos nós, uma velocidade de tanto, né? A gente tem um barômetro,
né? Que é um outro instrumento também. Pressão, né? Que mede também para passar para o piloto. Então, as informações que se passam ali é baseado nessas instrumentações. É uma instrumentação que exige manutenção e backup. Então, você não pode parar. E também ela é feita periodicamente. Tem que assinar, né? Tem que assinar. E ela é feita periodicamente calibragem, né? Então, tem calibragens que é feita de 6 em 6 meses no campo. Então, que você traz um instrumento que está certificado. Compara ali. E coloca do lado e vê se está usando. Então, é um instrumento. Esse instrumento aqui está certificado. Eu venho, coloco aqui, ó, vejo esse está batendo com esse. Então, beleza. E tem a calibração anual que você tem que mandar para o túnel de vento do laboratório. Aí você tira, coloca um outro instrumento seu no local para suprir, pega aquele instrumento, manda para o laboratório, lá eles fazem todos os testes, colocam... Vem laudado, né, e vem laudado para você voltar ali na coisa. Então, assim, é muito complexo. Isso tudo é fiscalizado pela Agência Nacional de Aviação, né? Para você trabalhar no aeroporto, você precisa fazer um treinamento deles e precisa ter uma certificação deles para poder assinar e trabalhar no manutenção de instrumento. Não é só ir lá mexer e abrir uma nota. Não é só lá. Então você tem que ter toda essa documentação. Aqui no caso, foi feito tudo isso, aí eu assumi também essa manutenção do aeroporto. Aí começou essa estradinha para São Lourenço aqui ficar muito longa, né? Não sei se parece que ela vai aumentando com o tempo, Aí eu parei de dar aula lá em São Lourenço, no Senai. E aí eu fiquei só com essa fábrica de embalagens lá, trabalhando lá. E parei com a aula à noite, então eu trabalhava lá e aqui no aeroporto, Pato Branco. Aí foi indo, eu vim trabalhar aqui em Pato para facilitar ainda mais essa distância aqui, que a estrada tem muito acidente ali, muito perigosinha. E o movimento é muito grande. Você chega às 6 horas da tarde aqui em Pato, nessa estrada é muito congestionado. Aí aqui eu fui trabalho, né? Aqui hoje numa fábrica de fogões aqui da cidade. Que ninguém sabe também qual que é, né? De Pato Branco. Como analista de manutenção, né? Que é o cargo que eu ocupava lá. Vim trabalhar aqui como analista de manutenção. Aí já estava mais habituado na fábrica, né? Já tinha voltado para a área industrial. Fazia tanto tempo, não né? Fazia tanto tempo. Só que é o que você falou, é uma outra área, é uma outra linha de produtos. E aí aqui eu fiquei com a parte, nessa fábrica eu trabalho com essa parte de utilidades, né? Então, que assim, são áreas sensíveis que não pode parar também. Então, parte de energia elétrica, parte de tratamento de água, gás, empilhadeiras, compressor, acho que compressores, empilhadeiras empilhadeiras também. A gente cuida, nosso caso ali é terceirizado, mas a gente gerencia aí a parte dos terceiros. A gente tem 2 técnicos da empresa que faz a locação, mas a gente gerencia ali a parte de... Acompanha, né, no caso. Acompanha, vê relatórios de peça que foi trocado, e assim, quando para uma empilhadeira numa fábrica, é correria. Parece que tem, sei lá, 200 empilhadeiras, para uma... Aquela que eles querem. Né? Então, assim, é tudo assim, né? Ponte rolante, a gente tem bastante ali também, né? Sim. Então também é uma área sensível que fica aí também com essa área. Então aí eu vim para essa área, ali vai fazer 1 ano que eu tô ali, né? Na área de PCM, que é também uma loucura, né? Assim, a área de manutenção Vocês falam, né? PCM não trabalha? Você fica tomando café? Isso, quando você escuta isso dá uma vontade, né? Vontade de jogar o computador na boca, né? E o pior é que, sabe, eu acho que você trabalha com o Matheus lá. Trabalho. Então, o Matheus, ele saiu ali no frigorífico pra ir ali pra fábrica de fogão. E eu entrei no lugar dele ali no PCM. O Matheus trabalha comigo. Eu entrei com ele no lugar dele ali no PCM, né? Falava, agora vira boa, né, cara? Nossa, só ficar tomando café. Meu Deus do céu, cara. Igual eu falo, quando você é operacional, você vai trabalhar sei lá, no primeiro turno das 5 a 1h20, e é isso aí. Depois, se alguém mandar alguma coisa no grupo lá, você conseguir ajudar, mas é porque você quer também, ninguém manda. PCM, às vezes, 8 horas da noite, tá mandando mensagem fornecedor porque quer faturar. Nota fiscal que volta e é só papelada, é só encheção de saco. Assim, e aí
o pessoal acha que você só fica tomando café também, né? Uhum. E assim, tipo assim, de 5 em 5 minutos, eu tô precisando de um bloco de contato, tô precisando de não sei o quê, tô precisando. Ah, mas você não tem, sabe, meu, assim, tipo assim, tu é responsável por tudo, né? Tudo e todos, né? Você é culpado por tudo. É, Se não tem peça no almoxarifado, a culpa é sua. Se não isso. chegou a peça É, lá no almoxarifado, também a culpa é sua. Se queimou é. a luz Que do assim, gerente, a culpa é do PCM, né? meu, a luz, ar-condicionado também tá na minha Ar-condicionado, a Meu culpa... Deus, meu, pode parar uma máquina extremamente importante, mas se parar um ar-condicionado numa sala de reunião, Não, pronto. não tem Né? PMOC que segure, né? A PMOC também Tem tem os que PMOC. fazer, também. Mas assim, mas é o dia a dia nosso, né? E é assim, e passa que você nem vê, né? Você senta ali, quando você vê que tá na hora do almoço, o refeitório também é meu, então, tipo assim, aí se falta comida, se quem. É culpa sua culpa também. minha também, pelo amor de Deus. Não, o Né? refeitório nós brigava quando dava problema no refeitório, Meu, né? Que daí ali. nós sabe que quem arrumar lá, se tira da cozinha, bonifica com bife, Meu, né? ali, assim, assim, os meninos gostam de atender porque, assim, eles chegam de manhã, eles têm o café garantido, né? Tem um pãozinho com presunto e queijo e... Permuta da manutenção é lá não passa. Manutenção tem esse lado bom, né? Fome não passa, né? Só que também tem que atender na hora, né? A hora que... Não, criticidade total, né? Criticidade A, né? Ah. É igual aquelas pilhas, né? Tem que atender na hora. Mas faz parte, assim, é corrido. É o dia a dia nosso é esse, né? Então você chega, senta ali, parece que a hora que você dá uma respirada, você tá na hora do almoço. E depois você dá outra respirada, já acabou o dia. E você não resolveu nada do que tá pra trás, tá ligado? Parece que é da cria, né? Parece que vai chegando cada vez mais coisa. Ordem de serviço pra dar baixa, que lá a gente dava baixa no papel, né? Aí a gente fala que quando você vai dar baixa, você tem que dar baixa em todas. Se você deixar duas, elas se procriam ali, ó. Elas procriam. Mas faz parte, assim. Ali você estava falando, só que me surgiu a dúvida agora, você falou das antenas. A comunicação da torre com o avião, aí a antena fica rodeando direto? Como que Não, sabe? com o avião no aeroporto, que tá voando. só por rádio. É rádio de UHF só. Porque antes era televisão, tá certo. A televisão que a gente faz um alinhamento de uma antena para outra, né? As comunicações entre rádio, avião e torre de operação é rádio UHF. O avião tem um sistema de radar, que aí é por satélite, né? Que aí monitora a altitude que ele tá, mas aí já é outro sistema que é... Aí você não se mete daí. Não se mete. Que assim, aí eles têm um sistema que, vamos supor, o processo do avião, antes do avião voar, ele tem que fazer um cadastro, né? Que nem aqui, vamos supor, aqui com o nome dele, né? O operador daqui, vamos supor, o operador de rádio aqui, um avião daqui vai decolar para sair para Curitiba. Então ele pede autorização para o aeroporto de Curitiba, Curitiba é o centro que coordena todo o estado aqui, né? Ele pede autorização. Aí antes dele voar, ele teve que fazer ele cadastrou uma carta de voo, né? Então um exemplo, eu tenho meu avião tal, eu vou daqui para Cascavel, altura tal, eles chamam de altura, né? Então, plano de voo, plano de voo. Então, tipo uma altitude que ele vai rodar, então ele tem um range ali de coisa, e ali ele vai naquela altitude. Se ele for mudar alguma coisa, ele tem que avisar via rádio pro rádio ver se não vai dar cagada. Controlador ver. E fora isso, o avião tem um equipamento chamado transponder, né? Que é um transponder. Ele fica direto emitindo sinal de RF ali, e se algum avião se aproximar próximo dele ali, ele vai receber aquele sinal e vai falar assim, tem alguém na sua frente aqui, né? Aí esses transponder de avião ficam emitindo sinal direto. Igual um sonar de morcego. Isso, igual um sonar. Aí, tipo, se um avião se aproximar uma distância X lá, vai falar, vai alertar aquele cara, coisa. Você lembra um acidente que aconteceu com o Legacy? Bateu a asa ali. Isso. Que o cara tinha desligado o transponder do Legacy. O cara da Legacy, ele comprou um aviãozinho aqui e tava levando, acho que pra Miami, né? Acho que comprou um avião da Embraer e desligou o transponder. Aí o outro avião não detectou. Entendi, porque a comunicação de um transponder para outro. Não, eu achei que era igual sonar, tipo, se batesse em alguma coisa, voltava. Não, entendi. Então, assim, tipo, esse avião capta sinais que tá chegando ali na região dele, né? Uhum. Então, se algum avião entrar no espaço aéreo dele, ele vai receber esse sinal e falar, tem alguma coisa aqui que tá perto de você, entendeu? Aí eles vão se comunicar ali, opa, essa área de voo é minha, ou uma carta, ali dá tempo deles se organizarem, né?
E eles têm que alterar, né? Se alguém for voar mais baixo ou mais alto, eles têm que, fora do seu plano de voo, eles têm que comunicar a rádio para a rádio atualizar e para colocar o próximo avião em outro plano, né? Entendi. Em outro plano. Não, esse negócio é uma loucura, né, cara? É seguro, tá? É seguro, não. mas falhas humanas e coisas acontecem. Né? Igual que a gente assusta muito, né, quando cai um avião, mas é que acidente você pega de carro 1000 vezes maior, se não mais, né? Se não mais, né? Não, mas, cara, é muito louca a sua trajetória. Você passou por muitas empresas aí também. Gostaria de agradecer a você aí pela presença aí, se dispor do seu tempo, do seu conhecimento também. Foi muito bacana. Legal. Um baita aprendizado. Viu, assim, você que trabalhou na Globo, assim, em estúdios pequenos, assim, o que você acha do nosso estúdio aí? Tem alguma gambiarra? E eu tenho um irmão, que mora em São Paulo, que esse é artista da Globo. Ele fez novelas e fez umas 3, 4 novelas aí. Então esse tá na outra ponta. Na outra ponta aí, ó. Então, ele fez uma novela das 6, umas 2, 3 novelas ele já fez já. Que aí tá tentando. Só que é uma carreira muito difícil. Mas altos e baixos, né, cara? Mas é legal, cara. É uma área bem diferente. Não, bacana. Vamos encerrando por aí. Muito obrigado aí pela sua presença, Paulo. Se você quiser deixar algum recado pro pessoal aí. Um abraço pessoal aí. É legal, muito bom participar do seu programa aqui, contar um pouco da nossa história aí, né? Acho que todo mundo tem uma história e vai trajetando. Eu já sou um pouquinho mais avançado, daí vocês já têm uma trajetória maior. Mas a manutenção é isso aí, cara. A gente sempre vai ter histórias pra contar, né? História vai ter, né, cara? Boas e ruins também, mas a maioria é boa. Então, tá Vamos para o nosso encerramento. Manutenção, serviço finalizado.